como Deus restaura relacionamentos e quando nós falhamos. Mensagem do dia 14 de janeiro de 2017. Bem, minha preciosa família, você é toda uma inspiração para mim. Adoro ler seus comentários sobre suas lutas e vitórias. Faz deste trabalho tão edificante e vale a pena. Então, estou muito animada para compartilhar com vocês a bela vitória que suas orações ganharam. O indivíduo que costumava trabalhar para nós e que acusamos falsamente de usar feitiçaria, graças às suas orações e à intervenção de Deus, tem assumido a missão do coração de Deus para com eles em suas vidas. Eles encontraram seu chamado e receberam uma visão que ressoou em seu coração. Você sabe o quão magnífico é quando uma alma encontra o caminho que Deus pretendeu para suas vidas? Vocês sabem o quão perturbador é andar sem propósito, sem paixão, vivendo cegamente no dia a dia? Eu fiz isso por 40 anos, então eu sei. Bem, para encurtar essa longa história, um dos nossos ouvintes, pela inspiração do Espírito Santo, comprou um monte de casacos de inverno para as crianças, tamanhos grandes que foram realmente necessários para os de 14 anos de idade. Aqui na reserva que estão vestindo grandes tamanhos de homens. Bem, eu não tenho conexões com Taos Pueblo diretamente. Desde a nossa mudança de assistentes, eu não sabia o que fazer com as jaquetas. E o Senhor se moveu no meu coração para dá-las a pessoas que costumava trabalhar conosco. Elas são muito bem conectadas com a comunidade de Pueblo. Eu também fiquei comovida em dar-lhes essa doação. Oh, Deus é tão bom! Eu nem consegui entender o porquê. Então, fui até sua casa, nem mesmo sabendo se abririam a porta. Mas sua mãe abriu e foi buscá-lo. Eu não sei como descrever como me senti quando esta pessoa saiu. Aqui está alguém que foi acusado falsamente de feitiçaria, além de outras coisas que só fizeram separar nossos caminhos. Eu estava pensando como realmente me senti sobre eles depois de tudo isso. Tudo que eu podia pensar era vergonha por ter acreditado numa mentira muito escura contra eles. O inimigo deve realmente odiar essa pessoa, porque eles foram difamados desde os primeiros dias em que trabalharam para mim. Mas no fundo do meu coração, eu simplesmente não conseguia me conectar com o que me foi dito por uma pessoa que estava se lançando para as águas profundas da guerra espiritual e discernimento. Ao contrário, vi as marcas das insinuações do inimigo. Por outro lado, houve uma questão de preparação que eventualmente precisaria ser abordado. Eu sabia que algo não estava bem certo, porque o Senhor continuou me dizendo isso e também me impediu de chamá-lo, até que ele me disse para prosseguir no dia 8 de dezembro, mas quando eu os vi chegar à porta, meu coração se derreteu. Eu me surpreendi bastante, porque eu os amei realmente, não apenas por uma decisão da vontade, mas do coração. Então eu lhe dei os casacos e a doação e conversamos. Somente Deus poderia trazer esse doce seguro em uma situação onde eu estava muito feliz de descobrir porque o Senhor me disse para dar-lhes uma doação. Eles tinham começado um esforço para ajudar os pobres de todas as maneiras possíveis: alimentos, roupas, serviços públicos, lenha, livros escolares. Cada necessidade que você pode imaginar que as famílias pobres têm. A comunidade tinha respondido inusitadamente bem a eles, e era óbvio que este era um sonho enviado por Deus, que estava destinado a se tornar realidade. O espírito era tão doce nesses momentos
que eu sabia positivamente. Essa pessoa não estava envolvida em maldição. Na verdade, eu me desculpei com eles, porque pensei que eles poderiam ter ouvido essas mensagens e terem sido feridos. Eles responderam que eles estavam ouvindo as mensagens e sabiam que eu tinha confessado meu erro, e eles não estavam chateados comigo. Na verdade, eles nos listam como um recurso espiritual para aqueles que procuram conforto e amor de Deus. Não houve positivamente nenhuma corrente de malícia. Na verdade, o Espírito do Senhor era tão curador e reconfortante que eu simplesmente comecei a chorar. Que coisa tremenda o Senhor fez por nós. E eu tenho que dizer-lhes, moradores do coração, foi a oração de vocês que derreteu um iceberg que havia estado entre nós. E quanto à sua missão, suas orações os ajudaram a atacar e a viver a vontade de Deus para suas vidas. Depois de trabalhar com eles por vários meses, a unção foi muito, muito visível. E eles tinham um talento especial para encontrar pessoas que realmente precisavam. Foi uma coisa linda e uma das coisas que eu amei sobre essa pessoa. Na medida em que eles foram se adequando no trabalho conosco. Então, confrontando todo o mal que é necessário, e porque você responde pela graça e não pela carne, outra alma encontra o propósito e o significado de Deus para suas vidas. Agora eu tenho que confessar. Tenho lutado muito em ter que enfrentar o mal em todas as mensagens, porque eu quero ser sempre positiva e edificante. Eu não gosto de trazer as coisas escuras da vida, então eu disse ao Senhor, por que não podemos apenas dançar a noite toda e compartilhar nosso amor com o canal, os incentivando de que você está esperando por eles? E Jesus começou a falar comigo. Claire, há momentos em que você deve resolver isso. Eu sei que você odeia. Eu sei que você tem medo do que você vai começar a sentir, dizer ou fazer. Mas você deve aprender a arte de amar o feio. O que quero dizer é que, para lidar com a verdade, a falsidade deve ser medida, ponderada e condenada. Não há nada de bonito neste processo, mas se o coração é amoroso, sem adição de autopromoção ou interesse próprio, apenas preocupado com a verdade, você fará bem e preparará o terreno para que a verdade seja honrada acima do interesse pessoal e acima de qualquer outro valor. Então, você vê que você deve lidar com a falsidade e o pecado, assim como eu fiz. Mas não condenar aquele que caiu em suas garras. Não. Seu objetivo deve ser lançar um salva-vidas para o pecador que está afundando e ajudá-los a sair daquele poço. Depois de ter feito isso, você fez a minha vontade e fez como eu faria. Então, você vê? Não há nenhuma outra maneira de falar quando eu tiver que chamá-lo para fora. Agora, o problema vem quando você quer ser provado direito, ou quando você exagera em uma simples verdade e faz julgamento e condenação para tomar posse. Os demônios conhecem bem essa linha fina e a manipulam habilmente. É por isso que você deve ser extremamente vigilante ao receber uma mensagem de mim que lida com o pecado. Os demônios querem que você atravesse a linha em julgamento. Por isso,
abre uma porta grande, onde eles poderão marchar e atacá-lo. E uma pequena inserção deles pode fazer com que você vá pelo caminho errado nos pensamentos. Portanto, seja mais vigilante, meu amor, para não se afastar da caridade e do seu foco, que é levantar o pecador do seu pântano de pecado, da mesma maneira que eu a levanto quando você cai. Dito isto, eu te chamo para amar, assim como você é amada. Portanto, esses tópicos que brotam do mal eu lido escassamente, com o objetivo principal de demonstrar meu amor e misericórdia para quem cai, assim como eu sempre lancei a corda da graça para você quando você cai em uma armadilha habilmente estabelecida. E então ele riu e disse: Ou mesmo uma armadilha óbvia? Sim, você deve ter sabido melhor, mas que bem fez aquele que apontou para você. O que deve desviar sua atenção é a esperança. O que faz alguém querer se levantar novamente depois de uma queda, se eles não tivessem esperança? A esperança brota do amor e do conhecimento da minha bondade. E não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Assim, tanto quanto você cair, não é realmente sobre a sua indignidade e fraquezas, mas sobre o meu amor incondicional e a esperança interminável por um futuro melhor na próxima vez. Estas são as lições que você deve levar adiante enquanto se está neste mundo escuro. Agora, nesta situação particular, você está lidando com um poço onde todo mundo cai em um momento ou outro. O medo está na raiz disso. Então a confiança em mim e minha misericórdia é o antídoto. Você encoraja a maneira que eu encorajo quando você se encontra em uma confusão desta magnitude. Sim, é complexo. Sim, é ameaçador. Sim, há muito interesse próprio que depende disso. Sim, as pessoas podem se sentir aniquiladas quando cometem um grande erro que prejudica os outros. Então aqui o Senhor está falando sobre uma luta de discernimento que estou tendo. Mas todos vocês, meus filhos cristãos, devem aprender a cair graciosamente e levantar-se, graciosamente restaurados pelo meu perdão. E, a propósito, meu antídoto para o seu erro. Não tenha medo de olhar para uma situação e dizer: eu cometi um erro. Porque quando você se levantar, você será muito mais informado e hábil nos caminhos do discernimento. Não pode haver crescimento sem erro. Uma alma deve ter a liberdade de cometer um erro e então ser totalmente reintegrada. Uma alma não pode crescer se evitar a possibilidade de cometer um erro. Eu quero que vocês cresçam em discernimento. É por isso que eu faço tão fácil para Claire recuperar-se depois de um erro. Eu quero que você seja livre para soprar sem perder nada em meus olhos. Se seus olhos estão nos homens, você não vai querer admitir um fracasso. Porque você sabe o que os homens fazem para as pessoas que não são perfeitas. Eles os expõem e os rasgam em pedaços.
Não em meu reino. Quando alguém comete um erro, é um sinal de crescimento e alcança além dos limites naturais, porque você tem confiança na minha capacidade de guiar você. Você sabe que eu o preparo para erros, às vezes, como está escrito, eu nunca te tentarei, mas eu tomo minha cobertura fora de você e permito que os demônios o tentem. E naquele momento eu tive uma visão de uma menina de 4 anos andando na calçada da cidade ao lado do seu pai. Ela tropeçou em uma fenda na calçada. Ela caiu e raspou o joelho. Olhou para ele e disse: "Por que você não me disse, papai?" Ele respondeu: "Porque você tem que aprender a observar onde você está andando e colocando os seus pés, minha pequena." Jesus continuou: Eu não gosto de joelhos raspados. Eu posso te dizer isso. Eu odeio qualquer tipo de sofrimento. Mas é preciso aprender os perigos da caminhada antes de serem confrontados com uma queda de 50 metros. Porque eles estavam fora da passarela e não estavam prestando atenção. Você deve usar suas falhas como listras, porque elas contam a história de alguém que se aventurou em um novo território, um que foi corajoso e que foi baleado, ferido em combate e completamente restaurado, mas agora muito mais experiente, astutos como serpentes, mansos como pombas. Isso só acontece quando você está livre para cometer um erro e sabe que você será reintegrado. E agora todos vocês tiveram um avanço maravilhoso. Você orou pela alma que causou tanta desordem na missão de Claire. Você pensou que este estava continuando a usar forças do mal contra ela. Então, você descobriu que a pessoa era inocente. Isso foi um erro no discernimento. Mas, por causa de suas orações, esta pessoa levantou-se de uma queda e perseguiu um chamado que eu plantei profundamente em seus corações. Este é um bom fruto de uma situação ruim, e é a minha alegria transformar o mal em bem. Vocês todos lidaram com essa situação como eu teria feito, com a oração pelo indivíduo. E por causa de suas orações, eu estou os elevando para ser uma bênção para os outros. No céu, vocês participarão das bênçãos que fizeram aos outros durante suas vidas. Ninguém é bom ou mal. Todos podem ser tentados. A questão é, qual é o seu preço? Porque você me ama e confia em mim e mantém a sua língua do mal. Eu o protegerei de uma tentação que é apenas uma subjugação. Mas se você se acha melhor do que os outros, eu permito que tentações maiores e maiores em suas vidas provem a você que você não é mais sagrado do que ninguém. Esta é a grande força niveladora. Todo mundo tem um preço. Todo mundo tem fraquezas. A menos que todo o seu valor esteja em mim. E isso é algo que Pedro descobriu sobre si mesmo quando fui preso. Eu sou tudo sobre a esperança
e os novos começos, uma vez que você tem atravessado um julgamento. Ensaios os preparam para o próximo nível e com promoção você é equipado com maior habilidade em superar a si mesmo e as ciladas do inimigo. Então, não tenha medo de cair. Nunca tema o fracasso. Medo, negação e cegueira espiritual e um espírito inatacável com o freio em suas bocas. Esta postura o fará marchar ao redor da mesma montanha no deserto repetidamente e outra vez, quando você poderia ter atravessado e alçado ao paraíso em um dia ou dois. Olhai para mim, meus filhos. Olhe para mim. Sou um pai bondoso e terno. Eu adoro minha pequena de 4 anos de idade. Como eu te adoro. Eu ando com você em toda parte. Eu te defendo dos ímpios, mais do que você jamais saberá. Eu me deleito em vê-la madurar e crescer. Mas me dói ver você cometer os mesmos erros repetidamente. Assim, eu lhe concedo a casa do tesouro de minhas graças para levantá-la em seus sonhos. Tudo não está perdido quando você cai, mas Satanás quer que você pense dessa maneira para que você corra de mim em vez de correr para mim. Não tenha medo de cair. Estou aqui ao seu lado. Eu vou buscá-lo. Limparei sua poeira e restaurarei todos os seus sonhos para você. Eu estou com você. Eu te amo. Eu sou para você. Eu sou um pai amoroso.